Em uma vila esquecida pelo tempo, entre colinas sombrias e florestas densas, existe uma mansão que todos evitam. Chamam-na de Casa do Relógio Sem Ponteiros. Dizem que quem ousa passar uma noite lá dentro nunca retorna. Clara, Ana e Léo não acreditavam em lendas. Mas naquela noite eles descobriram que algumas histórias não são apenas mitos. À medida que o tic-tac ficava mais alto, o relógio os levou a um segredo que nunca deveria ser revelado. O que fariam quando o tempo começasse a correr contra eles? Em uma vila isolada, escondida entre colinas e cercada por densas florestas, havia uma mansão que todos evitavam. Os moradores a chamavam de Casa do Relógio Sem Ponteiros. O nome vinha de um som peculiar. Todas as noites, quando o silêncio tomava conta da vila, um tic-tac insistente podia ser ouvido vindo do interior da casa, embora ninguém jamais tivesse encontrado um relógio lá dentro. A mansão estava abandonada há décadas. Era um lugar sombrio, com janelas quebradas e eras crescendo pelas paredes de pedra. As crianças da vila costumavam apostar quem conseguia chegar mais perto, mas nenhum adulto falava sobre o lugar sem um calafrio. Diziam que aqueles que ousavam passar uma noite lá dentro desapareciam sem deixar rastros. Entre os moradores, o consenso era claro. A casa não queria intrusos. No entanto, nem todos acreditavam nas lendas. Clara, uma jovem estudante de jornalismo, estava em busca de uma história intrigante para seu projeto de conclusão de curso. Ela não acreditava em fantasmas ou maldições, mas reconhecia o apelo de um bom mistério. Ao ouvir sobre a Casa do Relógio, decidiu que seria o tema perfeito. Com sua amiga Ana, uma aspirante a fotógrafa, e Léo, um entusiasta de tecnologia que trouxe equipamentos para registrar fenômenos paranormais, Clara planejou passar uma noite na mansão para desmistificar o lugar. Na noite escolhida, o grupo chegou à mansão carregando lanternas, câmeras e um gravador de áudio. O portão de ferro rangia ao ser empurrado e o caminho de pedras que levava à entrada principal estava coberto de folhas secas. Ao atravessar o hall de entrada, Clara não pode deixar de notar a atmosfera pesada. O ar era denso e carregado de um cheiro de mofo e madeira podre. A primeira hora foi tranquila. Eles exploraram os cômodos, tiraram fotos e registraram cada detalhe. Na sala principal, onde o som do tic-tac parecia mais forte, encontraram um pedestal vazio no centro do cômodo. Era como se algo tivesse sido retirado dali. Talvez o relógio ficasse aqui, sugeriu Ana, tirando uma foto do local. No entanto, a origem do som ainda era um mistério, pois não havia sinal de um mecanismo de relógio em nenhum lugar. Conforme a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. O gravador de áudio captava sussurros que nenhum deles conseguia ouvir a olho nu. As fotos tiradas por Ana revelavam sombras que não estavam lá antes, e as lanternas piscavam intermitentemente, como se algo estivesse interferindo na energia. Léo, inicialmente cético, começou a demonstrar sinais de nervosismo. Pouco antes da meia-noite, o tic-tac ficou mais alto. Era como se o som estivesse dentro das paredes, pulsando com uma intensidade quase hipnótica. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntou Clara, com a voz tensa. Os outros assentiram. Decidiram seguir o som, que os levou a uma porta escondida atrás de uma estante na biblioteca. Atrás da porta havia uma escadaria que descia para um porão escuro. O ar ali era ainda mais denso e o cheiro de terra invadiu suas narinas. Ao chegarem ao fundo, encontraram um quarto circular, com paredes cobertas por marcas estranhas, como se alguém tivesse entalhado símbolos na pedra. No centro do cômodo, havia um relógio de bolso suspenso por correntes. Ele não tinha ponteiros, mas o tic-tac emanava dele de forma inexplicável. Quando Clara se aproximou para inspecionar o objeto, uma corrente de ar gelado passou por eles, e a porta pela qual haviam entrado se fechou com um estrondo. As luzes das lanternas se apagaram,
deixando-os na escuridão total. O tic-tac agora era ensurdecedor e os sussurros captados pelo gravador pareciam vir de todos os lados. "Alguém acenda a luz!" gritou Ana, mas nenhum dos equipamentos funcionava. De repente, uma luz fraca surgiu no relógio de bolso e uma figura etérea apareceu diante deles. Era uma mulher vestida com roupas de outra época, seus olhos vazios fixos no grupo. "Vocês não deveriam estar aqui", disse a figura, sua voz ecoando pelo cômodo. Clara, reunindo coragem, perguntou quem ela era. A mulher explicou que era a antiga dona da mansão e que o relógio era uma prisão para almas inquietas. Cada tique era o som do tempo roubado das vidas que ousaram desafiar a casa. "O tempo de vocês está acabando", disse a figura antes de desaparecer. Desesperados, eles tentaram abrir a porta, mas ela parecia trancada por uma força invisível. Léo sugeriu destruir o relógio, mas quando Ana tentou tocá-lo, foi arremessada para trás por uma energia invisível. Clara percebeu que a única forma de escapar era compreender os símbolos nas paredes. Com o pouco de luz que restava, Clara decifrou um dos símbolos. Parecia um ciclo, representando algo que devia ser completado. Ela entendeu que o relógio não podia ser destruído, mas sim reiniciado. Usando um anel que havia encontrado em um dos quartos da casa, ela pressionou um encaixe no topo do relógio. O objeto brilhou intensamente e o tic-tac parou. A porta se abriu e os sussurros cessaram. O grupo correu para fora da mansão, sem olhar para trás. Ao cruzarem o portão, o som do relógio recomeçou, mas agora estava distante, como se pertencesse a outro tempo. Nos dias seguintes, Clara tentou escrever sobre a experiência, mas percebeu que as gravações estavam corrompidas e as fotos haviam desaparecido. Ana e Léo decidiram nunca mais falar sobre o que aconteceu. A casa do relógio sem ponteiros continuou lá, silenciosa durante o dia, mas viva e pulsante quando a noite caía. E Clara sabia que, em algum momento, alguém também seria chamado para ouvir seu tic-tac hipnótico e desvendar seus segredos. Ou desaparecer para sempre. Gostou dessa história? No Portal do Mistério, os segredos mais sombrios e intrigantes estão sempre à espreita. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem ama um bom mistério. E se você já viveu algo inexplicável ou assustador, envie seu relato para nós. Quem sabe sua história não se torna o próximo enigma a ser desvendado?